momento de você celebrar uma virada sobrenatural. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Graças a Deus. Estarmos aqui nessa oportunidade. Nós estivemos aqui hoje pela manhã, tivemos uma aula maravilhosa. Quero fazer um apelo para os irmãos. Seja um frequentador assíduo da escola bíblica dominical. Irmãos, experiência pessoal, não existe seminário melhor e mais completo do que a escola bíblica dominical. Viu? Faça isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos ler aqui a palavra de Deus. 2 de Crônicas, capítulo 7, que é o tema do nosso mês de oração. Estarei lendo a partir do versículo 11, que diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? O pastor já orou, podemos nos assentar. Quero agradecer. Agradecer ao pastor Moisés pela confiança, né? De nos confiar, né? Pela confiança, redundou, né? De nos confiar esse trabalho essa noite e dizer que é uma grande responsabilidade. Desde que nós já conseguimos, né, entender o que Deus tem falado e temos ouvido desde o dia primeiro, o que o Senhor já tem falado, já tem feito nos nossos corações, eu tenho certeza que os irmãos já conhecem esse texto aqui de cós salteado, e até mesmo o contexto, né? Confesso, pastor Moisés, que eu nunca usei o uso da pregação nesse texto, embora nós temos uma grande referência, né? Referendamos ele em diversos temas, mas pregar em cima desse texto, eu nesses meus poucos 22 anos de crente, eu acho que eu nunca tinha pregado, não, mas é uma grande responsabilidade. Irmãos, o texto epígrafe da minha palavra, que está aqui na minha Bíblia, diz: Deus aparece pela segunda vez e lhe faz promessa. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Olha, se ele apareceu a segunda vez é porque houve a primeira aparição. Amém? E na primeira aparição está registrado lá no capítulo 1, e a partir do versículo 7, em que o Senhor aparece a Salomão, e ele diz a Salomão: Salomão, pede o que tu quiseres. E Salomão pediu ao Senhor sabedoria. E eu percebo que nesse pedido de Salomão, Salomão foi muito feliz porque ele colocou as necessidades do povo em detrimento das suas. Porque se ele pede sabedoria para poder administrar o povo, significa que ele estava visando o bem coletivo da sua comunidade, do seu país, do seu povo, da sua nação.
E nós sabemos que este pedido alegrou o coração do Senhor, e Deus lhe acrescentou também riqueza, lhe acrescentou fama, e tantas outras coisas e glórias foram acrescentadas na caminhada de Salomão. A construção do templo, ela não se iniciou a partir daí. No capítulo 2, quando Salomão ele prepara todas as ferramentas, todos os aparatos, todos os materiais, ele pegou todo o cronograma feito pelo seu pai, porque nós sabemos que Davi tinha isso aceso no seu coração, mas Deus ele não achou que seria prudente. Olha, irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não era da vontade de Deus que Davi fizesse o templo, mas ele organizou tudo. E Salomão teve a expertise, a sabedoria, o conhecimento, fez alianças, trouxe madeiras de outro lugar, importou, adquiriu pessoas que fossem capazes para toda aquela construção, artífices, homens que tinham todo o conhecimento, e iniciou-se a partir do capítulo 3, iniciou-se a construção do templo, irmãos. E o interessante é que no texto que nós lemos, que diz assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ele também estava construindo a sua própria casa, o seu próprio palácio. Mas eu entendo que a casa de Deus foi feita com uma perfeição, com riquezas de detalhes. E as riquezas de detalhes, muitas vezes, elas são vistas hoje como se alguém quer fazer alguma coisa para receber aplausos. Mas Salomão estava fazendo aquilo não só pela sabedoria que Deus lhe deu, mas pelo zelo, pelo cuidado, pelo amor, pelo sentimento que ele tinha de ver a obra construída e o sentimento de ver o desejo do seu pai realizado, a casa para a habitação do nosso Deus. No capítulo 6, após a construção, Salomão, então, ele se coloca diante do povo, e ele, como rei de Israel, não teve nenhum momento de constrangimento, de vergonha, nenhum momento de timidez, em orar em voz alta e pedir ao Senhor que lhe abençoasse, que Deus pudesse lhe dar, então, a sua glória, para que o Senhor pudesse habitar ali entre meio do seu povo, e aquela casa destinada para a casa de adoração e de sacrifício. E nós vamos ver que no capítulo 7, analisando o contexto, aleluia, a Bíblia diz que em uma dessas orações, o fogo de Deus, ele desce, a ponto de consumir a oferta e o holocausto que foram colocados perante ao Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 1 que a glória do Senhor encheu a casa. Irmãos, eu tive dificuldade em poder trazer esta lição para os irmãos, esta ministração, porque ela é muito corrida. Ela soa um pouco mais como uma aula, como se fosse uma apresentação de um cronograma, irmãos, mas eu comecei a fazer um paralelo com a minha própria vida. No momento em que eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, e no momento em que a glória de Deus encheu a minha casa, irmãos, eu era um homem tímido, mas eu consigo ouvir a primeira vez em que eu pude perder esta timidez e glorificar ao nome santo do Senhor e ouvir a minha voz e não sentir vergonha de tê-la ouvido, e não sentir vergonha de que alguém do meu lado pudesse ouvir a minha voz. Mas, irmãos, eu tinha esse medo. Irmão Rodrigo, eu tinha um medo de ser batizado no Espírito Santo, porque eu via alguns adolescentes, jovens, pessoas que eram batizadas lá em Olinda, que os obreiros tinham que segurar, porque se não segurar, poderia correr o risco de cair, sair pela rua. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ficava às vezes, falava assim, meu Deus, eu não quero isso comigo não. Eu não quero passar por isso. Mas, irmãos, aleluias, no dia que o Espírito de Deus colocou algo no meu coração, eu senti o gozo, a alegria. E não houve timidez, não houve vergonha, não houve nada que pudesse fazer com que eu abrisse a minha voz e glorificasse ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, irmãos. O anjo veio com uma espada, irmão, do céu,
e cortou todas aquelas amarras que me prendiam no mundo, no pecado, na vergonha e na timidez. Aleluia! A glória de Deus encheu este templo de carne. Aleluia, encheu o meu coração, encheu o teu coração. Você consegue fazer uma introspectiva e se lembrar do dia em que você sentiu algo diferente que você não pode ver nos entretenimentos, que você não pode ver, aleluia, na televisão, que você não pode ver nos estádios de futebol, que você não pode ver em lugar algum, porque são entretenimentos passageiros, irmãos, mas a glória do Senhor, ela é eterna. É ela que fez acender uma chama na minha vida e na tua vida, semelhante ao que Ele estava fazendo aqui no templo, e num templo construído pelas mãos dos homens. Aleluia, um templo que já foi destruído, que foi saqueado, mas eu vou dizer alguma coisa que eu tenho certeza que você já ouviu. Aleluia, o templo, homem, eu e você, o lugar da habitação do Senhor, não será destruído. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. E quando Salomão, ele viu aquela glória, a festa iniciou-se no arraial de Israel, e parece que se nós fizermos uma associação do início do capítulo 7 até o versículo 11, que foi o texto que nós lemos, parece que foi uma coisa sequencial, mas passaram-se meses, ou até talvez anos. Aleluias, que quando essa festa começou, irmãos, mais de 22 mil bois foram ceifados para sacrifício, 120 mil ovelhas. Não foi só no primeiro dia, foi no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no 10º, no 20º e no 23º dia. Salomão então falou, vai o povo para casa, e diz a Bíblia aqui no versículo de número 10, que o povo foi alegre e de bom ânimo. Ei, está conseguindo entender o que eu estou dizendo para você nessa noite? Você vai sair dessa campanha, desse mês de oração, e vai voltar para a tua casa, para a tua vida normal, para a tua atividade diária, alegre e bom ânimo. Porque é isso que a vida faz em nós, o avivamento produz em nós uma alegria, um bom ânimo. Eu sei que muitos aqui iniciaram o ano com problemas. Eu sei que muitos iniciaram o ano com expectativas, com portas que necessitam ser abertas. Eu sei que muitos entraram aqui, aleluia, esperando ainda que alguém da sua parentela, da sua casa, se converta, tenha um encontro com o Senhor. Ei, mas você vai sair daqui, talvez hoje, talvez amanhã, não sei, mas eu sei que o Senhor vai sair daqui com você ao teu lado, e você estará alegre de bom ânimo, amém? Quantos podem dar um glória aí? A alegria do Senhor, irmãos, é, aleluia, a nossa força. Louvado seja Deus. Você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor. Porque, irmãos, melhor do que ter a primeira aparição do Senhor é você manter a tua, louvado seja Deus, fidelidade, porque entre o capítulo 1 da primeira aparição a Deus a Salomão e o capítulo 7, irmãos, tem um lapso de tempo, tem um lapso, aleluias, que eu não sei precisar aqui de quantos anos, irmãos. O tempo aproximadamente demorou 7 ou 8 anos, eu não sei muito bem, eu acho que foi isso mesmo que eu li, louvado seja Deus. Mas se Deus apareceu na primeira vez, Ele vai aparecer na segunda. Você, meu santo, que não tem mais ouvido a voz de Deus, eu quero dizer para você que Deus já está falando contigo já há alguns dias nesse lugar, porque Ele é fiel em suas palavras. Ele vai aparecer para você de novo, irmãos. Ei, não perca a tua esperança, não perca a tua fé, não perca, aleluia, o teu sentimento, porque o Senhor, Ele vai fazer e continuará fazendo promessa para o povo de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, e é um Deus que cumpre as promessas que Ele faz. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E o Senhor apareceu de noite e disse-lhe, ouvi a tua oração. Deus estava lembrando, olha, lá no capítulo 6, Salomão,
quando tu não tivesse vergonha de mim, quando tu não se envergonhaste porque tu era rei, porque as pessoas às vezes se envergonham, sabe? Aleluia. Davi também não tinha essa inibição. Davi, quando ele se sentia na presença do Senhor, ele até ficava desnudo, louvado seja Deus, pulava igual a criança. Certa feita a mulher falou assim: tu és louco. Ele: olha, um rei pulando, saltitando, mas mulher, louca és tu, porque diante de Deus eu não me sinto rei, eu me sinto pequeno. Diante de Deus eu me sinto apenas um adorador. É isso que, aleluia, alegra o coração de Deus, é o adorador, é o sentimento. Louvado seja Deus, é a tua sinceridade. O templo foi feito, irmãos, com toda a riqueza de detalhes. Aleluias. Pedras. A gente às vezes lendo aqui parece até que o templo foi totalmente construído de pedra, de madeiras. Mas os irmãos não podem esquecer que o templo foi feito no Monte Moriá. Havia pedras. E eu estudando alguma coisa a respeito deste tema, pastor Moisés, aleluia, o cuidado de Salomão foi tão meticuloso que as pedras não eram talhadas no lugar. Elas eram talhadas separadamente. Você já viu o filme da Antiguidade? Quando os presos eram levados lá, a 2 sentenças de morte por preso. Ou eram as pedreiras, ou eram as galés. João foi colocado numa pedreira. O barulho de talha de pedra. Pss, 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 pss. Aleluia. Lembra sofrimento. Pss, pss. Lembra dor. Lembra escravidão. Lembra subjugação. Pss, aleluia. E o barulho que se ouvia da construção do templo era barulho de louvor. O que nós temos ouvido hoje muitas vezes na obra do Senhor não é barulho de louvor. É barulho de murmuração. Está lá. Para que eu vou trabalhar na igreja hoje? O pastor não vem mesmo. Para que eu vou fazer isso? Quem vai receber o louvor é outro. Para que eu vou fazer isso aqui, irmão? Está lá, irmão. Pss. Aí eu me lembro daquele louvor. Do mundo murmura-se tanto, entre os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, não é isso? Fraqueza, lugar de poder. Murmuraram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Não veem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te aos céus. Não murmura não, irmão. Ainda que você ache que você não está sendo visto, ainda que você ache que o teu trabalho é vão, aleluia, louvado seja Deus, não é vão o teu trabalho, não é vão a tua força de vontade, não é vão o teu sofrimento, não é vão o teu sacrifício, não murmure não. Não murmure não, que o Criador do céu e da terra tem os olhos como chama de fogo, Ele consegue ver a sinceridade do teu coração, Ele sabe de que maneira você entrou aqui, Ele sabe de que maneira você tem feito a obra de Deus, é por isso que nós seremos experimentados no fogo. Aleluias! Nada passa despercebido aos olhos de Deus, Ele tem visto você, Ele tem olhado para você, irmãos, não existe maior e nem menor na casa do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eclesiasticamente, olhando para nós, quem é o maior aqui da igreja? Amém? Em responsabilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, qual é o maior osso do teu corpo? Todo mundo sabe. Levanta a mão aí, irmão. Pode ficar com medo não é pegadinha não. Hã? Qual é o maior osso do corpo, irmão? Agora me diz quem é o menor. Talvez alguns sabem. Me diz aí o menor.
Você lembra? É o estribo. E ele fica do lado do martelo e da bigorna. Eu me lembro que eu estudei isso aqui. Tem 3 ossos aqui no ouvido. O estribo, martelo e bigorna. O estribo é o menor. Aleluias. Ele é tão importante quanto o fêmur. Não existe maior e nem menor no reino de Deus. Existem papéis a serem exercidos e que sejam exercidos bem. Desde o pastor da igreja, a irmã que vai sair daqui da noite com o cabelo cheirando a óleo frito. Aleluia. Do irmão que abre e fecha. Do irmão que aperta ali um negócio que sai álcool em gel na tua mão. A adoração dele está lá. Às vezes ele está aqui, nós estamos aqui vendo, sentindo, testemunhando, mas Deus está abençoando tanto a mim aqui, quanto o irmão que está ali apertando o álcool em gel na tua mão. Não existe maior e nem menor no reino de Deus, irmãos, todos nós somos iguais. Não murmure. Deus não glorificou o nome dele na sua vida para eu e você murmurar. Pastor, tu já não murmurou? Já. E às vezes eu tenho que vigiar, porque se eu continuar murmurando, eu vou perder a minha bênção, irmãos. E o Senhor, Ele abomina a murmuração. Mas Ele quer que nós saiamos daqui dessa noite alegres e bom ânimos, aleluia. Ele quer que nós saiamos daqui crendo. Quer que nós saiamos daqui hoje avivados, renovados, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele apareceu. E Ele apareceu para mim uma vez, e tem aparecido para nós de novo. E o melhor do que aparecer 2 vezes, irmãos, é ter a comunhão com Ele, para que Ele possa, quando necessitar, aparecer a 3ª, quando necessitar, descer a 4ª, a 5ª, e o Senhor quer nos visitar, o Senhor quer visitar o seu povo, Deus quer lhe fazer promessa. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes, que tu não sabes. O problema é que nós não queremos clamar, irmãos, queremos receber tudo de mão beijada, mas tudo na obra de Deus tem um preço a ser pago. Aleluia. Pague o preço que for, pagamos o preço para sermos aprovados. Vamos manter a nossa aprovação nas mãos do Senhor com fidelidade, com alegria, com comunhão entre os irmãos. Deixa as diferenças de lado, porque no céu não haverá diferença. Aleluias. Glórias a Deus. Ouvi a tua oração. Às vezes nós queremos que o Senhor, Ele ouça a oração, quando nós não estamos em condições de ser ouvidos. Quando muitas vezes nós não queremos nos humilhar, achamos que não podemos fazer isso. Aleluias. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso pedir perdão para a irmã, para o irmão. Eu sou evangelista da casa de Deus. Eu tenho uma credencial, eu tenho um nome a zelar. Eu não posso fazer isso, não. Aleluia. Vai sair daqui sem receber a tua bênção. Irmãos, a palavra humilhação, ela vem da etimologia humus. E você sabe o que é humus? Humus é uma composição orgânica que fortalece a terra. Quem aqui já não passou em uma campina e às vezes ter a infelicidade de ver um cachorro morto, um cavalo? Já viu? Né? Quando eu ia para o quartel aqui, às vezes, aqui para o trabalho, pegava o trem ali, aquele campo ali não era como é hoje, era um pouquinho mais aberto. E as pessoas às vezes jogavam ali cachorro, gato, né? Aí, como ali já tem muitos urubus, né, ficava ali devorando aquela carne, aquela coisa fedorenta, cheirando mal. E eu percebia que um tempo que se passava, quando alguém retirava, ou quando a própria decomposição orgânica havia cessado, passava-se um tempo, aquele mato que estava ali, que ficou durante algum tempo sem nascer, Rodrigo, crescia mais do que o mato que estava do lado. E eu, às vezes, ficava tentando, aqui tinha um cavalo, aqui tinha um morto, o tamanho do cavalo, o mato já está desse tamanho, e o que estava do lado. Depois eu fui entender que a decomposição humana existia algo chamado nitrogênio, que ele se mistura com alguns componentes químicos,
e aquilo ali fortalece a terra. Irmão, quem é a terra? Quem é a boa terra? Ei, olhe para mim. Quem é a boa terra? Aquela que um dia foi lançada a semente. A boa terra sou eu e você, que quando nos desintegramos, quando nos decompomos, quando nos humilhamos a ponto de tornar humo, irmão, a gente vai lá no chão, lá no pó, não sobra nada. Aleluia, a gente chega no fundo, no limite, e conclui que nós não somos nada sem o Senhor, como diz Abraão, ainda que nós sejamos pó, ainda que nós sejamos cinza, nós não somos nada na presença dEle, mas quando fazemos isso, irmãos, Deus, Ele nos retribui com força, e a tua vida começa a brotar, o teu ministério começa a crescer, aleluia, o teu ministério começa a fluir, o teu nome será conhecido, não porque você será famoso, mas que o Espírito de Deus será o marketing da tua vida, não é o homem, não é a rede social, não é a tua agenda, é o Espírito de Deus que vai fazer a propaganda do teu ministério para a glória exclusiva do Senhor. Parece que as pessoas têm necessidade de serem vistas. Olha, irmãos, me perdoe, eu já passei dessa fase há muitos anos. Não deixa isso encher o teu coração, não. Porque diz a Bíblia, irmãos, que aonde entra, Deus, Ele abate a soberba. Ao soberbo o Senhor resiste, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça àqueles que têm o coração quebrantado. O céu é lugar de quem tem coração quebrantado aqui na terra, irmão. O céu é lugar daquele que tem o coração voltado a perdoar, daquele que reconhece os seus próprios erros, daquele que chega à conclusão que ele não pode nada, mas o Senhor pode tudo. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. O céu, aleluia, um lugar de bênção, um lugar de glória. O inferno, amém, Senhor, o inferno é um lugar de acusação, lugar de sofrimento, aonde, irmãos, o bicho nunca morre, o verme está sempre ali, aleluia. Cuidado com a tua vida, cuidado com a criação dos teus filhos. O céu é um lugar de acusação. O céu, muitos irão dizer, eu bebo hoje porque você, meu pai, me deu o primeiro copo de cerveja. Eu sou uma prostituta hoje, mãe, porque você foi a primeira que colocou uma roupa sensual em mim. O lugar onde os vizinhos não vão se dar. Um vai julgar o outro, vai acusar o outro. Lá é um lugar de acusação, irmãos. Mas Deus, Ele não fez o céu para os pecadores, mas Ele fez o inferno para os anjos, aleluia, para o diabo e seus anjos seguidores. Mas o céu, para o céu Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. No céu Ele deu o seu Filho, pagou o preço aqui por nós. E nós não iremos para lá de qualquer maneira. Aleluias. E quando o Senhor fala com ele, diz assim, olha, se eu aparecer de noite, e o Senhor apareceu à noite e disse, ouvi tua oração, e escolhi este lugar para a casa de sacrifício. O Senhor estava relembrando ele, Salomão, olha lá, ó, lá atrás, lá no capítulo 6, aleluias. Por que você está se desesperançado, irmão? Por que te abates, ó minha alma? Por que você está entregando os pontos? Nós não oramos? Ou não confiamos na oração que fazemos? Nós não entregamos nas mãos dEle? Ouça que o Senhor hoje está falando no teu coração. Ei, eu ouvi a tua oração, irmão, irmã, mulher, homem. O Senhor ouviu a minha oração. Espere o tempo certo. Espere o momento certo. O dia e a hora da tua vitória não vai chegar quando você menos espera. Deus vai entregar a você aquilo que você tanto deseja, tanto necessita. Não se desespere, não.
Aleluias. As nossas orações e as nossas lágrimas, irmãos, estão sendo colhidas pelo Senhor e colocado em odres de ouro. Aleluias. Ele conhece as tuas lágrimas. Salomão, eu ouvi o que você falou. Salomão, eu vou te dizer alguma coisa. Ainda que a minha ira seja derramada, ainda que a minha cólera seja derramada, ou seja, ainda que se eu cerrar os céus, ou seja, não houver mais chuva, porque a chuva representava algo que vinha da lavoura. A água, irmãos, é tão importante quanto a comida. Eu vou dizer para os irmãos que numa guerra, as pessoas morrem mais por necessidade de água do que comida. O nosso corpo é formado de aproximadamente 70% de líquido e órgãos que precisam ser irrigados. E eles têm maior necessidade do que a falta de alimento. Ambos te matam, mas a falta de água vai te matar primeiro. Se eu cerrar os céus, Salomão, se eu ordenar aos gafanhotos, que destrói toda a esperança de meses de trabalho, aleluias, ou se eu enviar a peste, a doença, a enfermidade, existem coisas piores que podem vir ao ser humano, irmão, falta de água, falta de comida e doença. Aleluias. Deus está dizendo no contexto daqui, que se ele viesse e fizesse tudo isso, se ele tirasse tudo por causa do pecado, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, lá no pó, extrair-se dos seus conhecimentos, esvair-se das suas teorias. As minhas teorias diante de Deus, elas não são nada, irmãos, elas são apenas teorias. O meu conhecimento diante de Deus, ele não é nada. Mas para me humilhar, eu tenho que me esvair. Deus, ele não enche um vaso cheio de si mesmo. Para que nós sejamos cheios dessa noite e saiamos daqui, irmãos, alegre, com bom ânimo, temos que sair, tirar tudo de dentro de nós. Esvair-se dos nossos conhecimentos, da nossa teoria, da nossa filosofia. Se eu fizer isso, Salomão, e se o povo se humilhar e orar e buscar a minha face, irmãos, sempre quando nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos orando. Mas nem sempre quando estamos orando, estamos buscando a face do Senhor. Orar e buscar a face do Senhor é estar em consonância com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ah, Senhor, mas eu não quero assumir o trabalho. Senhor, eu não quero ir para a congregação tal, A, B ou C, eu não quero fazer isso. E Deus está mandando, mas é lá que eu quero glorificar o teu nome, meu nome na tua vida. É lá que eu vou te dar bênção. Tem pessoas que estão precisando ouvir a tua palavra ali. Tem pessoas no campo missionário que não gostariam de estar lá, mas o Senhor os enviou. Que não gostaria de estar comendo o que está comendo hoje, que não gostaria de ter privações, que não gostaria de ter a assistência que tem lá, a escassez. Gostaria de estar aqui nos centros urbanos, onde tudo é mais fácil, mas estão lá. E às vezes a gente quer fazer a oração de Jonas, irmãos. O Senhor nos manda para Nínive, nós queremos ir para Tarsis. E queremos que Deus nos abençoe enquanto estamos indo para Tarsis. Você está orando, mas está buscando a face de Deus? É claro que não. Irmãos, os homens de Deus, os apóstolos, os discípulos. Eu tenho um livro lá em casa que eu um dia, se Deus, vou
Vou terminar de lê-lo, mas às vezes eu leio como consulta. Um livro de um homem chamado Eusébio de Cesareia, um grande historiador. Ele fala sobre os 300 primeiros anos da era cristã. Irmãos, fala sobre a morte dos discípulos. Aleluias. Um foi decapitado, o outro crucificado ao contrário. O outro foi lançado de um varal, de um alto, morreu. Irmãos, ninguém teve uma morte que você dissesse assim, pô, eu acho que não existe morte bonita, né? Não, né? O especialista em morte aqui, talvez um dia possa me dizer isso. Mas morte é morte, irmão. Tá? E um dia a gente vai passar por isso, né? Mas eu pergunto para os irmãos querem morrer de uma hora para outra ou querem morrer perdendo a cabeça? O cara fala assim, bota a tua cabeça aí, que eu vou cortá-la no meio. Vou arrancar o teu pescoço. Irmãos, ninguém queria ter experimentado isso. Mas o Senhor glorificou o nome dEle na vida de cada um deles. E é por isso que um dia nós estaremos ali juntamente com eles. Não sei em que plano, não sei em que nível, mas eu espero que um dia eu esteja lá e eu possa testemunhar que eles pagaram um preço, irmãos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui sentados num banco confortável dentro de uma igreja com ar-condicionado, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Um dia eu espero estar lá. Louvado seja Deus. E o Senhor falou isso tudinho. Ainda que a minha cólera faça cerrar os céus, ainda que a minha ira não faça chover, ou ainda que eu ordene os gafanhotos que consuma tudo, se tu, teu povo, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí, eu vou te perdoar e eu trarei novamente você para a minha presença. Irmão, sabe qual é o nome disso? É o amor de Deus. E o amor de Deus nos constrange, porque Ele tem nos dado muito além daquilo que nós precisamos, imaginamos e que merecemos. O que, na verdade, nós não merecemos é absolutamente nada. O pastor Moisés falou uma coisa aqui hoje que poucos têm pregado: nós somos servos e servos inúteis. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Está na Bíblia. Porque nós só fazemos aquilo que Ele nos manda. Tá, irmãos? E se Ele não for conosco, nada poderemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E é por isso que nós fazemos. Para a glória exclusiva do nome dEle. Aleluia. Cadê, irmãos, aquela unção, aquele sentimento, aquela vontade? Às vezes a gente se abate mesmo. Nós pregamos aqui recentemente que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E às vezes a gente está aí esperando, e o nosso coração se enfraquece. Acho que foi o Antônio que pregou isso aqui recentemente. Não é verdade? E é verdade. O povo ficou durante anos ali, perambulando no deserto, morrendo de sede, de fome, de doença, por causa do pecado, por causa da rebeldia. E muitos pereceram porque a esperança de entrarem na terra prometida não havia sido alcançada e ficaram pelo meio do caminho. Ficaram pelo meio do caminho. Você está orando 5, 10, 12 anos, não sei. Não aconteceu, talvez você nem ore mais. Talvez Salomão aqui nesse trecho, ele nem se lembrava mais daquela oração, ele orou. Sabe, irmãos, mas o homem, ele esquece. Ele trata alguma coisa hoje aqui, mas ele pode esquecer. Mas uma oração sincera, aleluias. Oh, Espírito de Deus. Eu me lembrei, irmãos, de um testemunho de uma senhora que morava num piso de sinteco, pastor. E todas as noites ela dobrava os joelhos para orar pelo seu filho desviado. E orava pelos seus filhos desviados, e o filho nada de voltar para o caminho do Senhor, e um dia ela faleceu e morreu. E o seu filho, muito entristecido com aquilo, ouviu boas palavras, voltou para a igreja, ouviu um culto ou outro, viu ali o sepultamento da sua mãe e voltou para a casa dela. Quando ele chegou no pé da cama,
Sabe o que tinha lá? As marcas do joelho da sua mãe. Aleluias! Ele olhou as marcas do joelho de que a mãe orava todos os dias, horas a fio, para que o Senhor pudesse trazê-lo de volta para os seus braços. Ele voltou imediatamente para Cristo. Esta mulher não viu a realização do milagre, mas Deus ouviu a oração dela, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia! Que Deus abençoe a nossa vida, irmão. Que Deus abençoe a tua vida, irmã. Que nós não venhamos a desfalecer no meio da caminhada, da jornada, porque sabemos, irmãos, que a luta ela é grande, e ela vai ser mesmo. Olha para o nosso país, irmãos. Aleluias. Eu não sou uma pessoa de oração, não, irmão. Não tenho vergonha de falar isso, não. Deus me conhece. Aleluia. Pelo menos eu acho que eu não sou. Eu não oro como eu deveria orar. Mas eu tenho chorado lágrimas aos pés do Senhor. Aleluias. Tenho colocado as minhas petições aos pés do Senhor, para que Ele possa mudar a nossa situação. Dependemos dEle. E todas as vezes que lemos no culto de Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Sabe qual é o resultado desse exame? Estou reprovado. Se você se examinar e se sentir digno de tomar ceia, olha, não toma não. Porque quando eu leio esse trecho, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, eu me sinto reprovado. Nunca me vi aprovado. Nunca, pastor. Nunca me vi aprovado. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Irmãos, eu não sou de pregar assim 1 hora, eu prego 35, 40 minutos. Né? Ainda mais agora que eu estou com uma enfermidade na garganta que não me larga. Né? Mas o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Existe alguém nessa noite que ainda não aceitou a Cristo? Aleluia. Não fique com vergonha. Deus quer ouvir a tua oração. Deus tem um plano, tem promessa. Aleluias. Alguém aqui nessa noite? Irmãos, não vamos deixar as pedras clamarem, não. Aleluias. As aves hoje estão mais cantando de fome do que de alegria por essa terra que geme e chora. Alguém nessa noite não aceitou a Cristo e sentiu o desejo de levantar a mão para o Senhor hoje? Faça. E nós estaremos orando pela sua vida. Amém? Até o final deste trabalho. Se não houver, que Deus abençoe. Que Deus nos guarde. E eu agradeço a minha oportunidade no nome maravilhoso de Jesus. Obrigado, pastor Moisés.